além das confraternizações, nós temos também os retiros, né? Todos os consagrandos fazem pelo menos um retiro por ano, né? Pelo menos. Na verdade, acabam fazendo até 2, 3. E todos que frequentam a comunidade de alguma forma são convidados a participar uma vez de um retiro. É um momento que você se retira, né? Que você se recolhe completamente, esquece do mundo, para ter um encontro com o Senhor, né? E na nossa comunidade, os retiros das famílias tem uma particularidade própria, né? Que vão todos os membros, pais e filhos, vão para o retiro, né? Então todos fazem retiro ao mesmo tempo, né? Isso é muito, inclusive os bebês, né? Nenhum pai que tem bebê vai deixar de fazer retiro por causa dos bebês. É bom deixar bem claro, Benê, que esse tipo de retiro com a família inteira é feito com toda uma organização, um suporte para que se dê totais condições para que um bebê participe de um retiro, uma criança pequena. Não é que as crianças ficam largadas num canto gritando enquanto os pais estão rezando, fazendo o retiro. Quer dizer, tudo uma coisa muito bem organizada, cada qual com sua missão, com sua função de cuidar das crianças e tudo mais, né? Todas as atividades são programadas e todos recebem de acordo com a sua idade, com a sua condição de compreensão, né? Mas todos recebem um pouco a mensagem de viverem o amor dentro de casa, né? Todos, né? As crianças, até os pequenininhos, né? E eles todos gostam muito, né? Uma partilha muito rica também nos retiros, né? E os pais têm uma oportunidade assim ímpar de estarem tranquilos no momento forte de oração e de encontro com o Senhor, né? É maravilhoso o retiro. O retiro dos jovens também é encantador, né? Porque nos jovens acontece também de muitos pais irem servir, né, no retiro dos jovens, né? Os jovens consagrandos, os jovens discípulos ajudam muito na própria elaboração do retiro, na formação, né? As células infantis, né? Porque as células são divididas entre células dos casais e as crianças não ficam também ali num canto, é para a família inteira fazer a célula. Então, naquele momento, tem equipes preparadas de jovens que conduzem as crianças numa célula para as crianças, enquanto os pais estão num outro recinto da casa, por exemplo, fazendo a célula deles, né, Bené? Nas células também, né? Aliás, todas as atividades da comunidade a gente procura não separar a família, né? Não, assim, que nunca as crianças fiquem em casa, tenham que ficar em casa para os pais participarem, né? Isso a gente procura evitar esse tipo de coisa, porque a nossa comunidade nasceu para agregar a família, né? Então não faz sentido acontecer esse tipo de coisa, né? Então a célula infantil ela foi criada justamente para que os adultos possam estar partilhando na sua célula e os diversos temas que vão sendo colocados, e as crianças também. E os jovens da comunidade ajudam muito nas células infantis, como você falou, né? Geralmente são jovens já discípulos, que recebem formação permanente, consagrandos, né, que assumiram um compromisso de vida. E eu queria falar um pouquinho do jovem agora também, que eu acho o chamado do jovem para a comunidade, o chamado lindo, mas muito lindo e forte. São Geraldo Magela, quando saiu de casa, ainda jovem, há muitos anos, ele deixou um bilhete para sua mãe. Mamãe, eu saio de casa para ser santo. E foi para o seminário. Então ele teve toda a santa audácia de escrever isso. E se tornou um santo canonizado, né? Um homem exemplar para todos nós, né? Só que para nós, a gente fala o contrário hoje. Eu disse há pouco que o jovem está saindo de casa desiludido, né? Com as experiências que foram praticamente sangrentas dentro de casa, né?
a gente fala, convida o jovem para voltar para sua casa para ser santo, fazer o caminho inverso de São Geraldo Magela. E esse chamado tem sido tão forte que hoje a gente tem muitos jovens tocados e caminhando na comunidade. E a gente já está vendo algumas famílias serem renovadas completamente a partir de uma dedicação de um jovem autêntico, que vai para casa e assume a sua missão, carregando a cruz mesmo, e a ressurreição vai acontecendo na família. E a comunidade se enriquece. O jovem acaba trazendo toda a sua família e a gente caminha juntos, pais e filhos. É maravilhoso, sabe? E a força do jovem, hoje em dia, principalmente, quando ela é uma força autêntica, como foi o termo que você utilizou, ela não tem como não mover as pessoas, porque hoje está cada vez mais difícil o jovem ser um jovem que caminhe de acordo com as leis de Deus, né? E que caminhe a favor da família. Hoje em dia está cada vez mais fácil a gente ver os jovens se perdendo, se destruindo por aí no dia a dia. Então, quando um jovem se encaixa nesse processo, a força é explicável, né? A gente consegue ver isso nas ações, na prática, no dia a dia da participação deles na comunidade, né, Benê? A gente fala que o jovem é a força da comunidade, né? É o motor da comunidade. E é maravilhoso mesmo. Você vê um jovem tocado, se encaixando no programa da comunidade, vivendo a experiência de querer ser santo dentro de casa e sair em missão para ajudar os outros jovens e as outras famílias, sabe? Levantar, salvar as casas, né? Salvar os lares, né? Levar as pessoas para Deus, famílias inteiras. Eu vejo isso como um movimento de uma segunda arca de Noé, sabe? Só que formada por famílias humanas inteiras. Né? Essa é a missão da comunidade, esse é o chamado. Deus nos colocou nessa missão para isso, para salvar famílias inteiras. E aí, com o tempo, a comunidade vai tendo a gente vai tendo as moções para ir realizando cada vez mais forte essa missão. Né? Como eu disse, às vezes a partir dos nossos próprios filhos, né? Uma das coisas interessantes da nossa comunidade foi a nossa relação com a pastoral familiar. A gente teve, em 2006, em Valência, atendendo a um chamado do Papa, que queria congregar todas as comunidades e movimentos do mundo inteiro que trabalhassem com família. E o Papa fez um apelo forte, principalmente para as novas comunidades, sabe? Aqueles que estavam começando. E a gente sentiu que um chamado, uma correspondência para ir para ir em direção a esse apelo do Papa, né? A gente tinha o Tiago tinha menos de um mês de vida quando aconteceu esse congresso, e nós somos assim mesmo, sabe? Os médicos nem recomendavam muito a viagem. Para quem não sabe, o Tiago é o seu filho número 4, né, Benê? Dos 5 que você tem. Exato. E aí nós fomos com a cara e a coragem. Vamos lá, o Papa está chamando, a gente sentiu esse apelo, e no fim foi uma bênção. O Tiago foi uma bênção na viagem. Abriu todas as portas para nós. Até o Papa até pegou ele no colo, sabe? E aí conhecemos a delegação brasileira em Valência. Vários casais da pastoral familiar foram ao nosso encontro. Né? Chamou a atenção porque a gente estava com um bebê, né? E com algumas crianças, os 4 filhos. A minha esposa, ela é maravilhosa, né? Ela é assim muito expressiva, ela é encantadora. Então, quem conhece a Nonô se encanta mesmo, né? E aconteceu isso com os coordenadores nacionais da Pastoral da Família, né? O Célio e o Vanderlei, e ficaram nossos amigos, né? Os bispos que acompanham a Pastoral Familiar no Brasil, outros casais, Toninho e Osmarina, enfim. Fizemos muitas amizades nessa viagem, foi uma bênção mesmo de Deus, sabe? E aí nós sentimos a necessidade de enriquecer a comunidade com os congressos da pastoral familiar, né? E não isolar a comunidade, né? Pelo contrário, a comunidade tem que ser igreja, então tem que participar junto com a pastoral familiar e se enriquecer de todo o conteúdo que a pastoral adquiriu nesses últimos tempos e servir no que for necessário. E aconteceu que, em decorrência dessa caminhada com eles, nós somos convidados, inclusive, a dar um testemunho na Basílica, né? Que foi
um momento muito forte para nós, né? Em Aparecida, né? Em Aparecida. E assumir diante da Basílica que estávamos comprometidos com a igreja, com a missão, e que daríamos até a nossa última gota de sangue para realizar esse